Me culpando, tá vendo, Keila? Pelo meu erro. Nem vi. Desculpa, gente. Vamos lá. Eu botei agora. Então, às vezes, a gente tem que realmente se colocar nesse lugar de levar essa informação, de saber dessa informação e levar para o paciente. Essa questão aumenta, né, melhora a adesão do paciente ao tratamento e a redução do custo do tratamento também. Às vezes, quando você coloca um medicamento revestido, uma cápsula revestido, você evita aquela reação lá no estômago e que pode retirar do meio do tratamento aquele medicamento omeprazol, pantoprazol que eu quero fazer uso. Só um minutinho. No caso da liberação retardada, comprimidos com um revestimento gastroresistente, que atravessam o estômago inalterados, mas sofrem desintegração no intestino. São chamados comprimidos revestidos. Eles conseguem superar aqui o pH ácido no estômago, e quando eles chegam no intestino, eles reagem ao pH alcalino e perdem o revestimento e vão sendo dissolvidos ao longo do intestino. Então, eles tendem a ter os picos de ação mais tardios. E eles geralmente conseguem atingir, ficar bem dentro da faixa terapêutica. De liberação retardada, a veiculação de fármacos degradados pelo ácido estomacal ou irritantes à mucosa gástrica. E aí nós temos o exemplo do diclofenaco sódico, do sulfato ferroso. São fármacos absorvidos no intestino e evita a perda do trato gastrointestinal. E aí nós temos o exemplo do mecanismo de ação. O fármaco, o revestimento, ele é gastroresistente, né? No estômago a gente tem um pH ácido ali entre 1 e 3 e o revestimento continua intacto, enquanto ele está ali no trato gastrointestinal. E aí, quando ele chega no intestino, que tem um pH mais alcalino, ali entre 6 e 8, há uma dissolução do revestimento e a desintegração do comprimido. O revestimento ele se desfaz e o comprimido ele vai se dissolvendo e as partículas vão sendo absorvidas no intestino, ao longo do intestino. Nós temos de liberação sustentada. A concentração no sangue permanece acima da dose efetiva, né? Mas nunca acima da dose tóxica, deixando claro, por um tempo prolongado. A liberação pode ser sustentada por um processo de difusão ou erosão. Vocês conseguem perceber que ele vai liberando, ele fica ali intacto e, aos poucos, como se fosse uma pedra, né? Ele vai liberando, né? Vai se dissolvendo. E aí a gente geralmente tem um tempo de ação bem maior. Se a gente parar para ver, pelo gráfico, de liberação retardada, a gente tem uma ação mais tardia, mas um efeito rápido, né? Então, o que indicaria que a gente precisaria de mais doses. Já nesse aqui, a gente já tem uma ação relativamente rápida e prolongada. Liberação sustentada de difusão, comprimido com sistema de reservatório matricial. O fármaco encontra-se no núcleo do comprimido com revestimento funcional.
Revestimento contém polímeros insolúveis em água e plastificante, né? Confere hidrofilia ao revestimento. Não impede essa dissolução. Já a liberação, ainda na liberação por difusão, né? No caso dos polímeros, nós temos a etilcelulose, plastificante, sacarose e hidroxipropilcelulose. A água dissolve o plastificante, formando poros ou canais naquele comprimido, e aí essa água entra através desses poros, vai dissolvendo o fármaco e vai liberando ele por difusão dentro do organismo, né? Ou seja, ele vai adentrar o comprimido, vai dissolver o princípio ativo dentro do comprimido e aos poucos vai liberando ele para o organismo. Seria mais ou menos isso aqui. Ele vai adentrar o revestimento, vai dissolvendo aqui e depois vai liberando de dentro do reservatório. Sistema matricial, né? Fármaco encontra-se homogeneamente disperso na matriz porosa e insolúvel. Essa matriz insolúvel geralmente é polivilina ou etilcelulose. A água entra pelos poros, mais uma vez, né? Dissolve o fármaco e libera por difusão. Basicamente, essa mesma forma aqui, né? Ele vai ter canais, nesse caso, e aí a água, né, o dissolvente, né, vai entrar através desses canais, vai acessar essas matrizes, né, e aí, aos poucos, ele vai liberando das matrizes mais externas para as mais internas. Ele vai tirando e vai liberando por esses próprios canais o fármaco. Já no caso da liberação sustentada por erosão, o comprimido com matriz hidrocoloidal, que absorve água, expande o volume, formando uma camada de gel que libera o fármaco ao sofrer erosão. Então, ele vai ganhar volume e, conforme ele vai se desfazendo, ele vai liberando o fármaco. O polímero da matriz geralmente pode ser de hidroxietilcelulose, carboximetilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose ou carbopol. Carbopol também ele é usado em outras formulações para gel mesmo. Por exemplo, o álcool em gel que a gente usa, ele é feito geralmente com acréscimo de carbopol e qual é o controle de pH? Eu falei isso na outra aula hoje. Fenilafrina, se não me engano. Eu acho que é fenilefrina. Acredito que é fenilefrina. Geralmente você pega o álcool, né, o álcool absoluto, você vai diluir ele em água estéril, né, em água purificada, para transformar ele em álcool 70. E aí você pode fazer o cálculo, né, logicamente, para fazer as proporções de água e álcool, usar um alcoômetro. E aí, depois disso, você vai acrescentar o carbopol no misturador e depois você vai colocar, depois de misturar bem, você deixa ele acalmar e coloca umas gotinhas de... Eu acho que é fenilafrina mesmo, não lembro agora. Poxa, eu falei nesse instante, na outra aula. Já esqueci, a cabeça está péssima. Mas eu vou lembrar e falo para vocês amanhã. Vou anotar. Compostos do álcool gel. Então, essa liberação sustentada por erosão, o fármaco ele vai ficar dentro da matriz, e essa matriz ela vai sofrendo erosão, ela vai sofrendo um desgaste, e conforme ela vai sofrendo esse desgaste, ela vai liberando o fármaco.
Diferente da outra, que ela permitia a entrada do solvente dentro da matriz e levar o princípio ativo para o tecido, nesse caso não. Conforme ela vai se desgastando, vai sofrendo a erosão natural, ela vai liberando o fármaco. Nos fármacos de liberação controlada, o fármaco ele é liberado, né, do comprimido em uma velocidade constante. Então, ele tem uma ação rápida e constante. Durante todo aquele tempo, aquela mesma quantidade de fármaco vai sendo liberado dentro do organismo. E aí você tem uma homeostasia no tratamento bem maior. Você consegue ter um efeito constante. E isso é muito importante. Principalmente, por exemplo, em fármacos para tratamento de pressão arterial, né, de diabetes. O comprimido, ele é um sistema de bomba osmótica com mecanismo de liberação controlado por osmose. A água entra pela membrana semipermeável, dissolvendo o fármaco, e o compartimento osmótico absorve a água e expande o volume, produzindo uma pressão que bombeia a solução do fármaco pelo orifício de saída do comprimido. Isso é muito bonito, gente. Tudo isso é feito num único comprimido. Aí a galera vira e diz, por que é que esse comprimido é tão caro? Ele consegue fazer isso sozinho, gente. Ele consegue gerar uma pressão osmótica sozinha no comprimido. E liberar aos poucos, controlar a liberação do fármaco no organismo. Isso é lindo demais. A farmácia é linda demais. Sou apaixonado pela farmácia. Nessas horas a gente fica mais ainda. Aí. Nosso amigo Cleferson Silva. Boa noite, Cleferson. O senhor vai dar aula até o fim? Não entendi, meu bem. O senhor vai dar aula até o fim hoje? Tá meio abafado o som, eu não consegui entender. Se eu vou dar aula, ok? Até o final da aula. Até o final da aula. Rapaz, eu tenho um outro assunto aqui preparado para vocês. Porque estão sobrecarregados, é? Como é que está a situação aí, minha representante de turma? Isso depende de cada um, né? A gente tem umas atividades para ser entregue, mas aí vai de cada um. Como é que se organiza? É o cansaço do trabalho, do dia a dia, dos problemas, das doenças. Mas pode continuar. Não, mas assim, eu tenho esse material que já está terminando, e a outra aula que eu já deixei preparada para vocês é pequenininha também, vai ser rapidinho. Dá para a gente fazer as duas, vai ser rapidinho. Não se preocupe não, eu vou liberar você um pouquinho mais cedo hoje para você descansar. Então vamos lá, liberações modificadas ainda, né? A questão da liberação repetida. O comprimido com 2 doses do fármaco é liberado em tempos diferentes, cujo objetivo é reduzir a frequência de administração. Hoje em dia se faz isso, inclusive, com cápsulas. Você tem uma cápsula, uma dose, dentro de uma cápsula pequenininha, né, uma dose menor, logicamente, dentro de uma cápsula maior, que também já tem uma dose do medicamento. E aí você ingere, aí primeiro vai haver a dissolução dessa primeira cápsula, você vai ter a ação desse princípio ativo, e aí, quando esse pico está caindo, vai ser calculado, né, mais ou menos o tempo, com a dissolução da segunda cápsula, para você ter um novo pico do ativo no organismo.
Hoje em dia, eu via, pelo menos em Recife, o pessoal fazendo isso, inclusive, com prednisona e prednisolona, né? Porque uma é uma forma ativa e a outra é a forma que precisa de ativação. Então, você ficava com um tempo de ação maior. É bem legal. Mecanismo de liberação. No caso da primeira dose do fármaco, ela é liberada a partir de uma camada mais superficial. E o segundo é liberado a partir de um núcleo revestido com uma membrana que rompe 6 horas após a administração e é liberado no intestino. Olha que legal. Ele fica basicamente com essa imagem aí. Você tem a segunda dose lá no centro e a primeira dose mais externa. Ela geralmente tem esse revestimento gastro-resistente. Então, você tem a primeira dose que vai ser liberada lá no trato, lá no estômago, né? Vai ser dissolvido e vai ser liberado ali. Então, você tem uma primeira ação do fármaco, e aí o restante vai passar ali pelo estômago, vai chegar até o intestino, para só depois de 6 horas ele ser liberado lá dentro do intestino do fármaco. E aí você tem um novo pico de ação do fármaco. E aí botei alguns exemplos aqui. Nós temos o Tegretol CR, Glifaz XR e Prolopa DR. No caso do Tegretol, que é a carbamazepina, ele tem o CR dele significa Controlled Release, né, ou liberação controlada. Já o Glifaz XR, que é a metformina, é o Extended Release, que é a liberação prolongada. E o Prolopa DR é o Dual Release, que é exatamente essa dupla liberação. Então, muitas vezes, o pessoal não sabe ou não acha importante essas letrinhas que tem junto do nome do medicamento, mas essas letrinhas, muitas vezes, vão fazer total diferença no tratamento do paciente. Como eu dei o exemplo da metformina de liberação prolongada e a metformina de liberação imediata. Às vezes a pessoa chega na farmácia e diz, eu quero um Glifaz de 850. Eu quero um Glifaz de 500. Aí você vai, Glifaz de 500. Glifaz de 500 é a liberação imediata. Aí quando ele chega lá, ele vê na caixa dele que é o XR. Aí volta, não é esse não, meu é o XR. Você não falou, né? Então é importante você sempre perguntar. Por exemplo, o Tegretol também tem. O Tegretol que não é CR. E aí, se você não pergunta, você está trazendo um problema. Na verdade, no caso do Tegretol, ele vai estar lá na receita de controle especial. Né? Então, você não pode nem cometer esse erro. E é isso. Primeira parte da aula, nós finalizamos o primeiro assunto. Vocês querem 10 minutinhos para tomarem uma água e ir no banheiro? Por mim, pode seguir direto. Por mim, vai direto para terminar logo. Ok. Por mim também. Se você quer beber uma água. Eu tomo muita água, gente. Porque como eu falo muito, aí eu fico o tempo todo tomando água, né? Aí, consequentemente, eu fico o tempo todo tendo que ir no banheiro. Por isso, de vez em quando, eu faço assim, gente, vou aqui rapidinho. Aí dou uma carreirinha, quando não estou mais aguentando, eu vou no banheiro, então vou pegar uma água quando a garganta está arranhando. A tela está aparecendo para vocês? Agora tá. Por exemplo, eu agora vou dar essa paradinha, vou correr no banheiro aqui. Vou aproveitar e pegar mais água, só um minuto.
Cortei. Todo mundo aí? Vamos lá, uma parte que eu adoro. OP. Procedimento operacional padrão. Eu já falei sobre POP com vocês em uma aula. Não, mas os professores que já falaram. Isso. Desculpa, eu não escutei, Ju. Tem outros professores que já falaram sobre esse assunto. Já, né? Vocês são sexto período. Vocês vão ver muito disso no próximo período, tá? No próximo período a gente vai ver muito de controle de qualidade. Tanto na própria cadeira de controle de qualidade, como na parte de cosmetologia. Então, procedimentos operacionais padrões são um documento que expressa o passo a passo do trabalho que deve ser executado dentro da rotina da farmácia magistral. Quando a gente diz passo a passo, é exatamente isso. O POP ele tem que ser de uma simplicidade e clareza que permita ao leitor dele a condição de replicar perfeitamente aquela atividade. Então, tem que ser realmente o beabá daquela operação, sem tirar nem pôr. E tem que ser escrito de uma maneira que a pessoa que vai executar entenda, né? Porque não adianta você fazer um POP extremamente técnico, por exemplo, para a higienização, né? E a pessoa que vai executar, por exemplo, a higiene da farmácia, né? Você colocar nome científico de produto de limpeza, isso e aquilo outro, e você não treinar a pessoa da limpeza naquilo ali. Se ela não souber, ela não vai saber se ela não souber o que significa aquele produto, ela não vai saber que produto usar. E aí não vai executar da forma correta. Então, ele tem que ser bem escrito e escrito para quem vai realmente executar a tarefa. Deve conter as instruções das operações e a frequência de execução. Só um segundo. Ele deve conter as instruções das operações e a frequência de execução, listagem de equipamentos, peças e materiais utilizados na tarefa, descrição dos procedimentos da tarefa por atividades críticas, de operações e pontos proibidos de cada tarefa, roteiro de inspeção periódicos dos equipamentos de produção também. Então, tudo, basicamente, todas as atividades de uma farmácia, ou de uma indústria, ou de uma drogaria, todos os procedimentos, eles precisam possuir um POP. Mesmo na drogaria, a gente precisa ter POP de algumas coisas. Na farmácia magistral, você tem uma quantidade bem maior de POPs, porque tudo é basicamente manual. Então, a melhor forma de você padronizar, como o nome diz, ou garantir que tudo seja realizado da melhor forma possível, né, da forma mais correta possível, é através do POP. Então, após a sua aprovação, devem ser assinados, carimbados, datados e revisados, no mínimo, anualmente ou conforme necessário. Isso é estipulado, inclusive, no Manual de Boas Práticas da Farmácia de Manipulação. Você determina, na parte de controle de documentos, em quanto tempo você vai revisar e atualizar os POPs. Então, algumas farmácias colocam lá revisão anual, revisão bienal ou revisão quando necessário.
Então, ele só vai ser revisado, só vai sofrer alguma alteração quando, quando for necessário mesmo, quando houver alguma mudança no procedimento, quando mudar algum equipamento ou algo tipo. Ficou claro, gente, essa questão do POP? Ficou sim. O POP tem como objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais para o funcionamento correto do processo. Então, basicamente, é você garantir que um processo que é executado por mais de uma pessoa seja realizado da mesma forma por ambos, para garantir que aquela qualidade não se desvie. É como você ter dois técnicos, um recém-formado e um com total experiência, e você garantir que os dois vão seguir o mesmo procedimento para fazer aquele mesmo produto. E, consequentemente, você vai ter uma qualidade equivalente em ambos. Ou seja, um POP coerente garante ao usuário que a qualquer momento que ele se dirigir ao local de trabalho, as ações tomadas para garantir a qualidade do processo sejam as mesmas, de um turno para outro, de um dia para o outro, durante todo o processo. Então, não importa quando nem quem. Se o processo for seguido, for realizado, então o resultado vai ser o mesmo. Seguir o que está determinado em um POP aumenta a previsibilidade dos resultados, minimiza as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias, impede a falta, ausência parcial ou férias, independe, né, de falta, ausência parcial ou férias de funcionários. Sabe aquelas ações que, quando você liga para uma empresa, aí você faz, eu queria tal coisa, ou eu queria tal informação. A pessoa que faz isso não está aqui no momento. Se você tem um POP, qualquer pessoa pode fazer aquilo ali. Ou então aquela pessoa da empresa que diz assim, fulano de tal não pode tirar férias, porque se tirar, vai quebrar as pernas da empresa. Por quê? Porque o procedimento, provavelmente, ele não está totalmente descrito. Uma outra questão muito grande é as adaptações aleatórias que ocorrem de profissional para profissional. Às vezes, um profissional chega na empresa e ele já tem uma experiência naquela ação, naquele processo, e ele vem de outro lugar, e quando ele chega, ele é treinado no procedimento da empresa atual, mas ele já está no vício daquele procedimento antigo, seja certo ou errado. E aí, para ele, é muito mais prático continuar fazendo do jeito que ele fazia antes. Porque o ser humano, por natureza, ele é contra mudanças. Ele é bloqueado para mudanças. Então, a intenção dele vai ser continuar fazendo as coisas de uma forma que ele se sinta à vontade ou se sinta seguro para fazer. Afinal de contas, ele pode não acertar de início, fazer diferente, e pode ficar com medo de colocar, por exemplo, o emprego dele em risco. Mas ele não sabe ou não entende que, se ele também não segue o procedimento da forma que tem que seguir, e ele não obtém o resultado que se espera quando segue o procedimento, ele também está colocando o emprego dele em risco. E ainda existem os casos de falta de, vamos colocar, de fiscalização do setor, onde o gestor ele nem se preocupa em saber se existe ou não um procedimento para aquela atividade e se ele está ou não sendo seguido, se esse processo é ou não obsoleto. E aí, você chega na empresa, o gestor vira para Cleferson e diz, Cleferson,
essa é Keila, ela já trabalha com a gente há um tempo e ela vai te treinar aqui nessa função. Vai te ensinar a fazer isso aqui. Aí você, beleza. Você já tem uma experiência de outro local e tal, e aí você escola em Keila, que é a experiente, e Keila começa a fazer. Só que Keila começa a fazer de uma forma que você não concorda, ou que você acha que poderia ser melhor. E aí tu vira para Keila e diz, Keila, cadê o pop disso aqui? Aí ela, pop? Não sei nem onde é que tem isso. Ela, e como foi que tu aprendeu a fazer isso aqui? Ela, do mesmo jeito que você. Quando eu cheguei, ele mandou eu colar em Juliana, e Juliana me ensinou. Aí você, o deve ter um pop em algum lugar. Aí tu vai pro gestor, né, um outro momento ele chega, e aí, Cleferson, como foi seu dia aí? Rapaz, foi ótimo, porque ele é ótimo, mas tem um pop disso aqui. Aí o gestor vira, rapaz, eu acho que tem, naquela pasta ali deve ter. E te entrega a pasta para dar uma olhada, quando tu vai ver, nada está sendo realizado conforme o procedimento. Porque hoje, desde o gestor, né, afinal de contas, os geridos, eles são o espelho do gestor, desde o gestor que não segue o POP e não se preocupa em cobrar que os POPs sejam seguidos, os outros também não vão seguir. E aí, às vezes, tem um detalhe ou outro que interferiria totalmente na qualidade do serviço ou do produto. Como e quem deve elaborar um POP? Transcrever as tarefas rotineiras que todos fazemos mecanicamente para uma folha de papel, nem sempre é uma tarefa fácil. Talvez seja até um pouco cansativo, mas devemos tomar alguns cuidados. Nunca copie os procedimentos de livros ou de outras organizações. Existem particularidades que só nosso estabelecimento tem, e isso é fácil, de fácil percepção por parte do responsável do estabelecimento ou ainda por ações de auditores. Então, gente, o que acontece? Às vezes você sai de uma empresa para outra, você é gestor, e você guarda muita informação, você guarda muito material que foi de uma empresa, e você acha que você, poxa, eu vou levar isso aqui para aplicar na minha nova empresa. Né? Mas nem sempre a aplicabilidade ela é possível. Porque às vezes você não tem capital humano suficiente, você não tem os equipamentos suficientes, você não tem laboratório suficiente, ou às vezes a outro lugar que você está indo já está um passo à frente do que você estava. Além disso, o que você pode fazer? Lógico, se você tem uma experiência, que você ganhou em um outro local, você quer levar para lá, e você, com o tempo, você vê que dá para aplicar, beleza. Mas você tem que ter, no mínimo, cuidado de estudar esse procedimento e comparar com o que está sendo feito atualmente e ver se realmente vale a pena a mudança. A pessoa que executa a tarefa é quem deve colaborar com o desenvolvimento do procedimento. Ele é o dono do processo. Então, quem vai fazer o processo? Provavelmente vai ser você, responsável técnico, gestor da unidade, alguma coisa do tipo. E aí, o que é que você deve fazer? Você, por exemplo, você quer fazer o POP de como a Iana calcula uma fórmula no sistema, a fórmula certa. A fórmula certa que vocês usam? Isso, fórmula certa. E como é que vocês entram lá no sistema fórmula certa para calcular a fórmula? E aí a Iana vai dizer que ela entra, aí primeiro ela tem que colocar os dados do cliente, do comprador, depois do paciente, aí ela vai lá, seleciona a forma farmacêutica, depois ela vai selecionar a dose ou a quantidade, vai colocar a informação do prescritor, vai colocar seu uso interno, externo, vai colocar seu uso contínuo, depois ela vai colocar primeiro os princípios ativos, depois ela vai colocar a base, o recipiente, depois vai ter o contém, que ela vai colocar a quantidade, se tem que fazer cálculo, se não tem que fazer cálculo, se tem alguma regrinha de 3, se tem alguma observação específica para algum tipo de cálculo de forma farmacêutica em específico. Por exemplo, se
Spray nasal vai ser 0,13, se vai ser 0,14 por dose, se uma fórmula, sei lá, um spray oral vai ser 0,17, se uma pastilha vai ser 0,5 e assim por diante. E aí você vai perguntar a ela primeiro, por exemplo, você vai fazer o POP de cálculo de cápsula. Aí, Ana, como é que tu calcula a cápsula? Aí a Ana vai dizer. Aí ela vai dizendo, tu vai anotando passo a passo. Aí depois você vai dizer, pronto, Ayana, agora eu vou te dizer o passo a passo que tu me disse e tu vai calcular para ver se dá certo. Tu vai dizer, entra aí no Fórmula certo, bota o nome do cliente, você vai repetir tudinho. Repetiu, o processo ocorreu da forma correta, beleza, então provavelmente o passo a passo é esse. Aí você vai pegar uma outra pessoa que não é a Ayana e que não faz esse procedimento e vai dizer, fulano de tal, vem cá. Eu vou te dizer esse passo a passo aqui e tu vai colocando aí para a gente ver se dá certo. E aí fulano de tal, beleza. Ele vai seguindo passo a passo e aí você vai ver, deu certo, deu. Então, tranquilo, esse aqui vai ser o meu procedimento. Não, não deu. Ei, faltou alguma coisa aqui. Isso aqui é sim ou não? Eita, Ayana, e aí? Aqui é sim ou não? A Ayana, como é o processo que ela já faz todos os dias, eles têm um enter nervoso, que eu chamava de enter nervoso, que é uma pressa no dedo ao apertar o botão enter, e geralmente eles batem mais de uma vez no enter. E acaba Eita, é verdade. Às vezes a gente tem toda uma preocupação de colocar no Alt C lá, para quando você seleciona a forma farmacêutica, aparecer observações lá, né? Tipo, se você for calcular ácido retinóico com peróxido de benzoíla, feche na base tal. Se for associado com não sei o que, na base tal. Se você for calcular lactobacilos, feche em cápsula vegetal. O gastro resistente, alguma coisa do tipo. E aí, o pessoal vai na pressa de apertar o Enter ali para poder chegar logo no cálculo, que não lê nada da informação que você bota na forma certa. Mas aí, eita, não, essa informação aí, beleza, você lê a informação e aperta OK. Aí dá OK e consegue seguir o processo. Aí, beleza, você acrescenta a informação que faltou e aí você vai destrinchar o seu POP. O funcionário ele deve ser treinado, habilitado, qualificado para a execução da tarefa. Sendo assim, escreva o que você faz e faça o que está escrito. É basicamente isso que eu falei. Você vai chamar quem faz, né, ou quem desenvolveu, vai fazer. Depois, se você vai testar, é replicável? É replicável. Aí você vai treinar todo mundo no procedimento. E quando eu digo treinar, é inclusive assinar a ata de treinamento. Muitas vezes é até necessário você fazer prova desse treinamento. Se não for possível aplicar prova teórica, que seja aplicada uma prova prática, para que você possa perceber que aquele POP está sendo aplicado. Além disso, é indispensável auditar, observar se a ação está sendo executada ou não. Faça constantes análises críticas, pelo menos 2 vezes por ano, sobre as aplicabilidades dos seus procedimentos e se os mesmos ainda estão sendo seguidos. Muitas vezes tem procedimentos que estão de gestões anteriores que nem se usam mais, estão lá mais do que obsoletos, mas continuam na pasta, porque ninguém se dá o trabalho de olhar e simplesmente dizer, isso aqui não está mais em uso não, entrou em desuso. Rasga e coloca lá a observação na informação e pronto, tira da pasta. E na matriz você coloca em desuso, pronto, já era. Mantém guardada, arquivada a última versão e acabou-se. A linguagem utilizada no POP deverá estar em consonância com o grau de instrução das pessoas envolvidas na tarefa. Dê preferência para uma linguagem simples e objetiva. Era o que eu estava dizendo. Você tem que saber para quem você está escrevendo e escrever de forma clara para essa pessoa, para esse grau de instrução. Então, quando eu falei, por exemplo, do POP de limpeza, não estou dizendo que a pessoa que faz a limpeza é necessariamente uma pessoa sem instrução. Estou dizendo que nem sempre aquela pessoa vai saber termos mais técnicos
que você pode substituir por termos mais simples e deixar aquela atividade mais clara e mais replicável. O conteúdo do POP, assim como sua aplicação, deverá ter o completo entendimento e familiarização por parte dos funcionários que tenham participação direta ou indireta na qualidade final daquele procedimento. Tá aí esse exemplo. A primeira vez que eu vi essa imagenzinha desses dois com essa tomadazinha, eu só fico pensando que, por mais que não seja essa a intenção da imagem, mas parece que eles vão levar um choque quando eles vão juntar essas duas tomadinhas aí. Porque os dois estão com a mão na parte interna da tomada. Então eu só acho que um dos dois vai tocar e um desses ferrinhos aí vai levar um choque. Normalmente, a ingerência dos supervisores, coordenadores e diretores nesse ponto é uma das causas de ineficiência na implementação do sistema de qualidade. Cabe aos mesmos a responsabilidade pela revisão e aprovação dos POPs. Não adianta nada você ter POPs bem escritos, bem feitos, que têm replicabilidade eficiente, mas que não são cobrados para estar em prática. Não adianta você ter o POP se você não treinar as pessoas e não cobrar, né, que aquele POP seja executado. Então, o sistema de garantia da qualidade, de controle de qualidade, ele é um processo contínuo. Se você cobrar durante um tempo, quando está próximo da licença sanitária ser renovada, e depois você deixar de mão, provavelmente você vai ter o mesmo trabalho de novo quando estiver mais próximo da renovação. Porque todo o esforço foi baseado naquele período e depois o pessoal relaxa. Por quê? Porque você relaxa. E aí, nos principais passos, nós temos o nome do POP, né? O assunto, né? A rotina de limpeza de ambientes, utilização de limpeza de equipamentos, rotina de limpeza. Eu tenho um negócio com limpeza, né? Parece. E aí, um cabeçalho, né? Por exemplo, você vai botar o logo da empresa aqui do lado, farmácia Clinic Farm, ou farmácia Finofarma. Procedimento operacional padrão, né, POP. Aí você vai colocar o código. Gente, vigilância sanitária hoje em dia, inclusive, cobra código de POP. Principalmente na manipulação, porque são muitos POPs. Você precisa ter uma lista mestra. E quando você coloca na lista mestra o código do POP e o nome do lado, fica mais fácil para o fiscal buscar na pasta. Então, às vezes, eles estão cobrando só por conta disso. Só porque aí eles já... Breno, Oi. e onde acha essa lista desses POP para ver se... É você que cria. É você que cria. Eu pensei que já era padrão, assim, tipo 01, limpeza, né? Então... Isso, exatamente. Você vai pegar o primeiro POP que você criou, foi isso aqui, então beleza. POP, aí, digamos, se você quiser, você pode colocar uma siglazinha a mais. Digamos que é o POP gerencial. Né, alguma função, alguma questão gerencial. Você coloca POP GR, né, POP GR, gerencial. Boa, Felipe. E aí você vai colocar POP G 001. Aí no próximo POP você vai colocar POP G 002. E assim vai. Aí depois você vai no POP Pro, né? Nesse caso do POP de produção, digamos assim. POP Pro 001. POP ADM 001. POP RH 001. Coisa desse tipo, entendeu? Essas siglas é você que faz. Deixa eu te dar um exemplo aqui, okay. Ó. Pronto. Eu trabalhava numa farmácia que ela tinha unidades em mais de um estado
E ela trabalhava tanto com manipulação e como drogaria. E eu era responsável por ambos, tanto pela drogaria como pela manipulação, como responsável técnico. Embora que a parte de controle de qualidade eu só ficava com a parte de controle de qualidade da manipulação. Então, meus POPs de lá, eu colocava FMPE, que era Farmácia de Manipulação Pernambuco, PG, que era, por exemplo, POP gerencial, e o número. FMPE PG, que era Farmácia de Manipulação Pernambuco, POP gerencial. FMPE-PO, que eram os operacionais. Eu não gosto de dividir em um monte de coisa, não. Eu coloco os operacionais, que eu coloco a parte laboratorial, e os gerenciais, que eu coloco para toda o restante das áreas. Eu divido assim. Aí tem os manuais, onde eu coloco o manual de boas práticas e o manual, os manuais de utilização de alguns equipamentos. E você pode fazer esses manuais como POP de utilização ou como manual de utilização. Fica a seu critério, portanto, você tem a informação descrita. E os formulários. Os formulários também você pode subdividir, se quiser, entre formulários de gerenciamento e formulário operacional. A seu critério. E aí, em cima disso, você cria os códigos. Aí você vai colocar o assunto, que vai ser também o nome do POP. No caso aqui, ó, utilização e limpeza da balança Toledo. E aí a referência da balança PX2334. E a tag dela, pesagem 001, né? PES 001. Geralmente é a etiqueta que fica naquela balança para você saber qual é a balança. Porque balança Toledo PX2334 é o tipo de balança. Você pode ter todas as balanças do laboratório no mesmo modelo. Aí você tem que ter a tag que diferencia cada uma, que é essa etiquetazinha que marca nela qual é ela. Algumas empresas até marcam mesmo, riscando mesmo, como se fosse aquele negócio que risca a aliança por dentro. Para identificar o formulário de cada balança. Aí fica mais prático. Mas aí o nome e o assunto vai ser esse. Então, na sua lista mestra de POPs, você vai colocar lá o código, que vai ser esse, POP Pro 001, e do lado o assunto ou o nome do POP. O nome dele vai ser Utilização e Limpeza da Balança Toledo PX 2334. Aí você vai colocar a data de elaboração, a revisão atual, a próxima revisão e a versão em que ele se encontra e a quantidade de páginas. Certo? Então, esse aqui, nesse exemplo aqui, ele foi elaborado em agosto de 2019. Ele está na revisão, que foi feita a última revisão dele em agosto de 2021. Eita, nem alterei, né? Nem vi isso aqui para alterar essa data. A próxima revisão é em agosto de 2021 e a versão dele é a versão 1. Não seria a versão 1, seria, no mínimo, aí a versão 3 ou 4, né? E isso é no cabeçalho. No rodapé, geralmente a gente coloca o elaborador, o revisor e o aprovador. Podem ser a mesma pessoa? Pode ser a mesma pessoa, mas também podem ser pessoas diferentes. Digamos que o elaborador foi sei lá, o fulano de tal, controle de qualidade, né? Gerente de controle de qualidade. Aí o revisor foi fulano de tal, responsável técnico. E quem aprovou foi fulano de tal, gerente geral. Acabou-se. Tudo certo. Mas tem que estar assinado e tem que ter os nomes e o cargo, cada um lá embaixo. O objetivo do POP. A que ele se destina. Qual a razão da sua existência e importância? Basicamente é isso. O objetivo dele por exemplo, em cima desse aqui, né, que o assunto é utilização e limpeza da balança Toledo PX 2334. O objetivo é informar qual a forma correta de higienização da balança antes do início do processo de manipulação e qual a forma correta de utilizar a mesma. Pronto, acabou. O objetivo é esse.
Documentos de referência. Os documentos de referência não necessariamente vão estar nessa ordem, tá? Geralmente, após o objetivo, você vai ter a descrição, na verdade, você vai ter a local de aplicação e os responsáveis, depois você tem a descrição e depois você tem os documentos de referência. Quais documentos poderão ser usados ou consultados quando alguém for usar ou seguir o POP? Podem ser manuais, formulários, outros POPs também, né? Por exemplo, você pode fazer um POP de higienização da balança e não fazer um POP de utilização da balança junto. Pode não ser o mesmo POP. Digamos que você já tinha o POP ou um manual, você fez um manual de utilização da balança Toledo. E aí você vai colocar documento de referências, nesse POP aqui, ao invés de ser utilização e limpeza, você vai colocar só como limpeza da balança. E aí você vai colocar como documento de referência utilização da balança Toledo, manual de utilização da balança Toledo. E aí quem for fazer a higienização pode querer saber como utilizar a balança. Local de aplicação. Onde se aplica aquele POP. Exemplo, manipulação de semissólidos, almoxarifado, como a questão da balança. Por que é que eu gosto de algumas coisas, deixar as divisões diminuídas? Porque fica mais prático, inclusive, de você colocar o local de aplicação. No caso dessa questão de higiene das balanças, eu posso colocar local de aplicação, laboratórios de manipulação e almoxarifado, e controle de qualidade. Ou eu posso colocar só laboratório de semissólidos. Siglas. Caso sejam citadas siglas no POP, o significado das mesmas devem ser citados no documento. PCP, Planejamento e Controle de Produção. DML, Departamento de Material de Limpeza. Então, como OP, né, Ordem de Produção. FP, Ficha de Pesagem. Então, PA, Princípio Ativo, essas coisas, se você usar a sigla, você tem que informar o que é a sigla. Vocês utilizam PCP, Ayane, lá na Finofarma? O PCP do Fórmula Certa? Não entendi, professor, repete. Vocês utilizam o PCP do Fórmula Certa? Não. É para quê essa? É o seguinte, o PCP, você consegue enxergar o passo a passo da formulação. Tipo, tem umas setinhas, sabe? Aparecem umas setinhas lá que indicam onde é que a medicação, onde é que a formulação está, em que etapa ela está. E de acordo com a setinha, se ela estiver para baixo, ela está naquele momento, naquele setor. Se ela estiver para o lado, ela saiu daquele setor e foi para o próximo. E assim por diante. Não, só se essa informação for com o pessoal lá dentro no laboratório. Entendi. Mas lá fora, não. Não, né? Isso é bem interessante de se colocar em prática na farmácia, porque minimiza muito perda e facilita muito a comunicação entre os setores. Eita, pois é ótimo. Foi bom o senhor me dizer, porque eu vou até ver. Fica mais... Sabe quando você procura uma fórmula lá na Colmeia e não acha em canto nenhum, e não sabe onde é que está, e se perdeu, e você fica com a cara de besta com o cliente. É horrível. Você não sabe onde é que está a formulação. Tem coisa pior para o cliente do que isso. O cliente olha e faz, meu Deus do céu, a farmácia é tão desorganizada que ele não sabe nem onde é que está a medicação que eles mesmo fizeram. Acontece. Porque, através do PCP, ele informa, inclusive, data, horário e o login de quem fez a atividade. Então, ele mostra quem, quando e que horas pesou e liberou da pesagem para a produção, quem produziu, que horas foi para a rotulagem, que horas foi para a colmeia, quem deu entrada na colmeia, tudo isso aparece, entendeu? Então com certeza as meninas lá dentro devem manusear já, porque eu estou vendo que é uma informação mais interna. Não, assim, mas do laboratório, não é isso? Isso é liberado, inclusive, para o balcão. Para o balcão ter essa informação de saber onde é que a fórmula está. Entendi. Não, a gente não tem, não, essa informação. Isso tem no Fórmula Certa, é bem interessante. Bem legal.
É porque às vezes o pessoal não informa tudo que tem no sistema para não ter o trabalho de ter de fazer tudo isso. Isso, verdade. Principais passos para elaborar um POP, né, ainda, a questão das etapas, descrição das etapas da tarefa com os executantes responsáveis. Então, você tem que colocar, como eu falei antes, o passo a passo. Cada passo que é indispensável para aquilo ali, como você viu, né, na hora que ela estava dando as instruções de como calcular. Então, tudo aquilo tem que constar ali e quem vai ser responsável por fazer aquilo ali tem que ter aquela informação. Fluxograma. Algumas pessoas conseguem assimilar melhor informações desenhadas do que escritas. E aí, em alguns processos, é interessante você ter também fluxogramas. E aí, quando esses fluxogramas forem criados, você tem que incluir eles no procedimento. Acontece muito também em manuais de equipamentos, em POPs de equipamentos. Alguns equipamentos, eles vêm com fluxograma de uso. E aí você tem que escanear a imagem do fluxograma e acrescentar no procedimento. Aí um exemplo de fluxograma, por exemplo, do pesagem, né? Paramentação, conferência e limpeza da sala, preparação dos utensílios, verificação das balanças, pesagem do insumo farmacêutico ativo, limpeza completa, pesagem dos recipientes, limpeza completa, pesagem dos outros recipientes, encaminhamento das matérias-primas pesadas identificadas para a sala de material pesado, limpeza completa, conferência das matérias-primas pesadas pela equipe de manipulação. Vocês percebem que limpeza completa entre essas pesagens, por quê? Porque você evita contaminação cruzada. Então, às vezes, você coloca só por escrito, entre as etapas de pesagem de ativos e recipientes, fazer uma limpeza completa da bancada, né, e dos utensílios. Mas, às vezes, o cara pesou, ele fez a limpeza, começou a pesar e depois ele continua pesando os outros sem fazer a limpeza do equipamento e dos utensílios. E aí, muitas vezes, isso pode causar uma contaminação cruzada em um outro produto. Guarda. Informar o local de guarda do documento e o responsável pela guarda atualizada. Essa guarda não necessariamente precisa ser física, tá, gente? Ela pode ser virtual. Né? Você pode ter num HD do computador, mas você vai ter que guardar aquilo ali por no mínimo 5 anos, 3 anos. Vai depender de cada POP. Geralmente, cada setor responsável pelo seu POP fica na obrigação de mantê-los atualizados e guardados. Revisões. Informar a frequência das revisões, exemplo, a cada 12 ou 24 meses, ou quando necessário. E aí, se você especifica no seu manual de boas práticas que você faz revisões anuais e a vigilância sanitária chega no outro ano e você está com os POPs de 2, 3 anos sem avaliação, eles já te recriminam aí. Onde guardar, né, informar em quais meios os documentos serão guardados, eletrônico, no computador, como eu já falei. O gestor do POP. Informar no documento quem o elaborou, pois o mesmo será o responsável pelo documento, como eu tinha falado antes. Lá no rodapé você vai colocar quem foi o gestor, quem foi que elaborou, quem foi que revisou e quem foi que aprovou. Geralmente, um desses 3 aí vai ser responsável por esse documento. Porque provavelmente é algum setor que está sob a gerência dele, de uma forma ou de outra. E aí, tipos de POPs, basicamente é aquilo que eu estava falando, né? O POP Pro, que seria um POP produtivo, né, da parte de processo produtivo da empresa. Um POP ADM, que seria um POP administrativo. Atendimento ao cliente, procedimento financeiro, procedimentos de RH,
POP SUP, né, que fica com relação a suprimentos, POP de almoxarifados, de compra, de recepção de mercadoria, de armazenamento, de entrega. E aí, tipo, você pode subdividir, né, em subcategorias os POPs como você achar melhor. Eu, particularmente, gosto de dividir entre os operacionais e os gerenciais. Para mim, fica mais prático. Eu vou saber que todos os POPs gerenciais vão estar num canto e todos os POPs operacionais vão estar em outro. Porque se a gente seguir exemplo, por exemplo, do POP ADM e do POP de suprimento, aí você vai e coloca a questão de compras de mercadoria, né, abastecimento de estoque como suprimento, porque é suprimento. Mas compra seria algo financeiro, administrativo. Então, onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar em POP ADM ou em POP SUP? Então, por isso que eu prefiro dividir só em operacional e gerencial e pronto, acabou-se a dúvida. Se alguém me perguntar, eu pergunto logo. Eu digo, esse POP aqui é administrativo ou é operacional? É simples. Ele é de dentro do laboratório? É não. Então, pronto, ele é gerencial. Acabou-se. E é isso, obrigado. Como eu disse, ia ser rapidinho também. Aí a gente viu 2 conteúdos bem legais e rapidinho. Daqui a pouco eu coloco esses conteúdos no AVA para vocês já irem imprimindo e irem utilizando para estudar para as provas de vocês. Ok, gente? Ok, é muito assunto. Ok. Alô, Felipe? É muito assunto, mas vai dar certo. Vai dar certo, se preocupe não. É porque são 3 aulas, né, cara? Então, assim, é um espaço grande, dá para a gente ver muita coisa. Como a turma é pequena também, não tem tanta dúvida e tudo mais, acaba que flui mais rápido. Mas, se vocês, por exemplo, você mesmo que não consegue assistir todas as aulas, você já me explicou que é um choque lá contra a cadeira, não se sintam constrangidos, gente. Tipo, se pegar o material lá no AVA para dar uma estudada, tiver alguma dúvida, pode falar comigo no privado, lá no WhatsApp, e o que eu puder ajudar, estou aqui para isso, viu? Ok. Tá certo. Tá certo? Pois então é isso, gente. Mais uma vez, liberando vocês mais cedo. Eu sou o único professor que libera vocês cedo, né? Não. Oi? Não. Sou não? Não. Ah, eu pensei que eu era, ó. Só tem um professor que não libera no horário. Só tem um que não libera. E é? É. Olha, pai. Que eu tenho um grupo que o pessoal fica informando quando libera vocês, sabe? Quando libera os alunos. Eu fico assim, meu Deus, a galera libera no finzinho, bicho. Eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu estou liberando o pessoal mais cedo. Mas, assim, eu também não posso... Depende muito do conteúdo. Se às vezes tem conteúdo que não dá para liberar, mas geralmente dá para liberar uns 10, 15 minutos antes. Sempre está liberando. Entendi. Mas é porque, assim, também não dá para eu puxar todo o conteúdo numa aula só, que além de ficar muito cansativo para a gente, dificulta a assimilação do assunto. E a gente vai colocar muito assunto na primeira vez e vai faltar assunto para a segunda. Na verdade, essa de hoje, geralmente eu não gosto de colocar 2 assuntos na mesma aula para vocês, porque eu sei que fica cansativo e dificulta o entendimento. Mas como eram 2 assuntos simples, mesmo que eles não fossem totalmente ligados, mas o segundo assunto, que era essa parte pop, eram informações importantes, mas era algo de fácil assimilação. Né? Então, eu resolvi colocar junto aí para vocês. Vou começar a fazer um pop agora. Beleza? Beleza. Gustavo, um abraço para vocês, boa noite, até semana que vem. E, Ayana, boa hora para você, viu? Obrigada, professor. Essa semana ela não está na aula, tá? Sim, senhora. Valeu, doutor, Mas valeu. se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu volto logo, logo. Vai sim, amém. Já deu certo. Mamãe Ayane. Você está em oração por você. É. Uma boa hora. Tá certo, professor. Obrigada. Boa noite, falando. Boa noite.